Bom, primeiramente, obrigada pela participação no nosso Innovation Talk, onde a gente vai falar um pouco sobre inovação em painéis compactos de média tensão. Inovação essa que a gente vai falar bastante sobre o ar. Antes de entrar no contexto da distribuição elétrica, gostaria de trazer alguns pontos aqui sobre as mudanças que a gente tem visto no nosso dia a dia, na indústria, nos processos produtivos. Primeiramente, falando em digitalização, a gente vê hoje cada vez mais presente no nosso dia a dia, de forma que você tem até 10 vezes mais dispositivos conectados do que pessoas em 2020. Essa digitalização e conectividade, ela também é refletida nos processos produtivos e em novas técnicas de automação, aumentando aí a produtividade em até 40%. E quando a gente fala do aumento da digitalização, da conectividade e também da industrialização do consumo, a gente tem associada um aumento da demanda por geração de energia. Esse aumento, ele causa aí, a gente estima que até 2040 você tenha que dobrar a capacidade de geração para suprir esse aumento de consumo. Essa geração, a gente vê muito no dia a dia uma migração pelas fontes de energia não renováveis para as fontes renováveis, como a solar e a eólica. E isso também, essa preocupação em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade, a gente vê também refletida, por exemplo, na indústria automotiva, né? Então, cada vez mais presente na mídia, no nosso dia a dia, a gente vê aí nas ruas os veículos elétricos. Então, até 2040, se vê que 30% da frota vai ser de veículos elétricos, inclusive com algumas montadoras anunciando que para regiões específicas elas terão, a partir de 2030, 2040, vendas somente de veículos elétricos. E aí, trazendo para o contexto da distribuição de energia, e especificamente na média tensão, eu queria convidar o Otávio para falar um pouco sobre como a média tensão vem evoluindo ao longo dos anos. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer ter aqui vocês todos em nosso evento, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho um flash, né, com relação à evolução dos painéis de média tensão. Então, para a gente saber de onde a gente veio, como estamos e para onde estamos caminhando, tá bom? Então, aqui, mais ou menos na década de 30, né, em 1930, né, no início da distribuição elétrica, tínhamos as cabines em alvenaria, então a gente não tinha ainda os invólucros metálicos, tinha aquela tecnologia de sopro magnético, os grandes disjuntores a volume de óleo, né, o GVO, tá bom? À medida que as necessidades e dificuldades foram sendo superadas, né, nós fomos criando novas soluções para atender às necessidades da distribuição elétrica, né? Assim, em 1950, né, nós já passamos a ter os primeiros invólucros metálicos, disjuntores PVO. Nessa época ainda existia uma grande necessidade de manutenção nesses disjuntores, né, porque ainda os disjuntores a óleo carbonizavam bastante, né, e problemas também relacionados à segurança, né, explosões e etc. Bom, o próximo nível aí, já na década de 70, já houve o advento do gás SF6, do próprio vácuo, dando um grande impulso na tecnologia de equipamentos, principalmente na isolação e na interrupção. Então, basicamente aí nessa época temos uma solução mista que conhecemos até os dias de hoje, mas além no início da década de 70 era mais com relação à interrupção, seja a gás ou seja a vácuo. Já aí nos anos 90, né, nós já começamos a ter aplicações de painéis compactos, como a gente já conhece hoje, né, que estão já fazendo uso de aplicação de tecnologia, onde o gás passa a ser muito empregado, né, a gente tinha painéis aí RM6, e aí já começa a surgir os termos de AIS, GIS, onde eu tenho ou a isolação ou a interrupção fazendo o uso, né, amplo do gás SF6, e aí é onde já criou-se, né, a tecnologia dos painéis compactos, né, para as mais diversas aplicações, em especiais na média tensão. Bom,
E no Brasil, né, aí já no ano de 1991, mais precisamente assim, mais em 1995, antes dos anos 2000, já começamos a ter no Brasil, nosso país, a produção do SMC, já com experiência, né, nos últimos 20 anos aí na manipulação do gás do SF6, né, uma nova tecnologia com essa experiência adquirida de painéis, tá bom? E hoje já sabemos, né, aí mais ou menos a Schneider, né, a Schneider foi uma das pioneiras do lançamento dessa tecnologia de SF6 no país, e hoje a gente tem uma grande base instalada, né, já vendida de painéis SMT no mercado, apesar de ter outras tecnologias aí no painel. Então, no ano aqui já de 2000, para ter uma ideia dessa consolidação, né, dessa tecnologia, em 2015, a gente tinha aí mais ou menos 1,5 milhão de painéis vendidos, instalados no mundo, né? E hoje, né, 2021 já é já é bem mais que isso, a gente está falando aí hoje já em torno de 1,8 milhão painéis, né, vendidos e instalados do mundo, tá bom? E somando a tudo isso, né, no ano passado, essa tecnologia, essa experiência aí, a gente já faz o upgrade na solução, né? E aí já começa a embarcar, né, a tecnologia de IoT nos painéis, né? Então, porque a gente está num cenário aí toda a indústria 4.0, né? Então a gente já começa a embarcar essa tecnologia no SM6 para fazer monitoramentos e enviar essas informações para outras camadas do IoT, né? Escadas, para a nuvem e etc. Tá bom? Então aí a gente tem um breve resumo aí de onde a gente veio, como a gente está em termos de tecnologia. E agora eu vou convidar a Letícia aí para explicar para a gente para onde a gente está indo. Bom, quando a gente pensa onde a gente está indo, a gente sempre tem que estar atento às novas tendências e às novas demandas que estão vindo do mercado. E na distribuição elétrica, a gente gosta de falar de três importantes pilares: a eficiência, a segurança e agora a sustentabilidade, né? A eficiência, basicamente, você fazer uma coisa de uma forma diferente, buscando a inovação e maior produtividade, maior eficiência mesmo. E a gente, no contexto da distribuição elétrica, a gente pode falar um pouco da manutenção preditiva, onde você não espera a falha acontecer ou até mesmo um intervalo determinado para fazer a manutenção. Buscando essas características, você pode economizar até 30% dos custos de energia ou reduzir em 75% o seu tempo de parada. Isso é muito importante, que você tendo mais dados do seu equipamento, maior número de informações, você tem mais certeza para tomar suas decisões e fazer a manutenção no tempo correto. Em relação à segurança, a gente vê aí uma estatística que diz que nas falhas elétricas podem custar até US$ 1 milhão para uma planta, né? E essas falhas, estima-se que incorrem entre 5 e 10 faltas por arco interno nos Estados Unidos em um dia, né? Sendo que o arco interno é um evento que hoje a gente já tem uma forma de mitigar, com painéis testados a arcos e também incorporando relés de proteção, evitando maiores danos aos equipamentos, né? Importante citar o nosso terceiro pilar, a sustentabilidade. Ao longo dos últimos 10 anos, tem sido cada vez mais importante e tem se chamado a atenção para o modo como a atividade humana e o uso dos recursos tem impactado o nosso planeta. E aí, quando a gente fala do pilar sustentabilidade para as empresas, enxerga-se isso como uma forma de fortalecer a sua marca, né? E também que essas tecnologias sustentáveis, elas abrem espaço para inovação, você buscando novas formas de se desenvolver e também novas soluções para impactarem menos o ambiente. Lembrando então da nossa linha do tempo, a gente falou um pouco do uso do gás SF6 e como ele trouxe e propiciou espaço para os painéis compactos, né? O gás SF6 já é utilizado há mais de 40 anos e a Schneider vem aplicando essa solução. Mas agora, com novas necessidades, a gente busca novas formas de atender às preocupações do mercado, né? O gás SF6 ele tem uma aplicação segura, o nosso equipamento ele é selado para a vida toda, sem vazamento do gás. Agora, a nossa preocupação
é com esses equipamentos que chegam ao final da sua vida útil, ou seja, os painéis que foram vendidos na década de 90, e aí você precisa fazer o descarte desse equipamento de forma adequada para que não haja a liberação do gás no meio ambiente, né? O gás SF6, ele é desenvolvido em laboratório, não tem cheiro, não tem cor e é um gás muito estável. Além disso, ele é 2,5 vezes mais dielétrico que o ar, então por isso ele tem sido fortemente aplicado nas soluções de distribuição elétrica, com até 80% do seu consumo nessa indústria, né? Ele também melhora a interrupção do arco e por isso ele deu origem aos equipamentos do tipo GIS ou AIS que usam o gás como meio de interrupção, né? E aí você tem a diminuição das distâncias dielétricas, a diminuição do tamanho dos equipamentos e o uso mais eficiente das suas instalações, né? Hoje a gente tem processos de industrialização que garantem o encapsulamento do gás, mas como falei, no final da vida útil é necessário uma especial atenção para tratar esse gás. Esse tratamento ele pode ser tanto pela recuperação do gás, pela neutralização ou pela reciclagem, de forma que você pode até mesmo reutilizá-lo em outros equipamentos. O importante é que ele não seja descartado na atmosfera. Por que não pode ser descartado na atmosfera? O SF6 é um dos gases do efeito estufa, listado inclusive no protocolo de Kyoto. A gente sabe que ele está concentrado em aplicações da distribuição elétrica, diferente do CO2, por exemplo, que está em diversas outras indústrias, outras formas de emissões, né? Mas ainda assim é uma preocupação, principalmente devido ao uso e descarte adequado do gás, tá? Devido a essa preocupação, tem surgido ao redor do mundo, na China, na comunidade, na União Europeia e nos Estados Unidos, diversas regulações para limitar e monitorar também o uso do gás SF6. A China, com uma carga industrial muito forte, ela já tem aí uma limitação. A Europa atualmente está revisando a sua norma para verificar quando vai sugerir novas tendências e como vai ser a limitação do uso de gás. E os Estados Unidos, com a Califórnia na vanguarda, mas também se expandindo para outros estados, também já tem uma limitação prevista para 2024 em relação aos equipamentos de 72 kV. E apesar de hoje a gente não ter uma regulação definida para o Brasil, a tendência é que em algum momento isso também chegue aqui. Por isso, a gente já começa a trabalhar e a pensar numa solução adequada para essa nova demanda do mercado. E a Schneider, como a companhia mais sustentável do mundo, ela busca solução, né? E aí, hoje, a gente apresenta para vocês o SMR7, que é o painel de média tensão compacto, a ar e vácuo, onde a gente tem a sustentabilidade como pilar e a segurança e a eficiência já presentes no nosso painel SM6, que olhando para a foto vocês podem ver que ele é similar e a gente vai entender justamente o porquê disso. Bom, agora vamos entender um pouquinho, né, como é, o que que, onde é que está a inovação. Bom, temos aqui, né, do lado esquerdo, eu tenho basicamente uma coluna seccionadora. Então, aqui que a gente vai ter os mesmos componentes que a gente já tem no nosso painel SM6, né? Então, barramento principal com isolação AA, a mesma compactação, dimensões, seguranças e de operação, intertravamento e etc. Mas agora nós temos uma cuba, né, que é essa parte verde aí, um pouquinho diferente. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona essa solução, onde é que está a inovação. Bom, então, e o que muda, né? Primeiro, antes nessa cuba, eu tinha o gás SF6, né? Para fazer a isolação e interrupção da chave seccionadora. E agora, ao invés do gás SF6, eu retiro esse gás e coloco o ar puro, né? Que é o que está representado aí nessa parte na cor azul, né? Então, basicamente aí, antes eu tinha o gás SM6 e agora nós temos o apuro. Aqui a gente tem, na verdade, um conjunto, né? Um conjunto formado, né, por um circuito principal da chave seccionadora que está imersa nesse apuro para fazer a isolação. Em paralelo,
eu coloco a tecnologia de interrupção, agora que tem as patentes Schneider, que é o SVI, que é o Shunt Vehicle Interrupt, que seria a interrupção a vácuo, que vai estar em paralelo com esse circuito principal. Bom, com isso, essa nova tecnologia de interrupção, desse conjunto, formado pelo apuro e pelo interruptor shunt, o SVI, a gente vai ter alguns ganhos importantes, alinhado com o que a Letícia já comentou aí, com relação às questões ambientais. Primeiro ponto importante seria a amplificação da sustentabilidade em seus negócios, em nosso negócio. Primeiro, por quê? Porque daqui a 25, 30 anos, com essa tecnologia, eu não vai ter não preciso estar preocupado com aquilo que a Letícia comentou, que seria a reutilização, neutralização até o descarte do gás. Então, assim, como é o ar puro, não vai existir essa necessidade de reciclagem ao fim da vida útil do painel. E, além disso, que é uma tendência dessas questões regulatórias ambientais, esse projeto já nasce preparado para o futuro. Então, assim, como eu não tenho os gases fluoretinados ou alternativos, só tenho o ar puro, ele está livre de considerações regulatórias, ou seja, eu já vou estar atendendo todas essas questões regulatórias, tá bom? Além de, por fim, eliminar os custos que eu vou ter que ter daqui a 25, 30 anos para a questão da reciclagem do SF6. Tá bom? Para entender um pouquinho mais desse conjunto, dessa inovação do SCVI, vou passar para o próximo slide para a gente entender como é que funciona mais ou menos a interrupção. Bom, aqui a gente tem as partes, tem a parte principal que está passando corrente aí dos contatos, essa parte da seccionadora, da lâmina, A gente tá no, como é que eu digo? Está isolada a A, então já estou isolado a A. Nesse momento de chaveamento, nota que tem o SVI, que é a ampola a vácuo de interrupção, que permanece fechada. Nesse momento, não vai ter formação de arco, porque esses pontos estão submetidos. Nesse momento ainda, como você pode observar, ainda continua fechada a ampola a vácuo, de interrupção, que só vai ocorrer de fato a ignição, quando for passar pelo próximo a corrente zero, que é o que vai ocorrer na seguida, Então aí ocorre a abertura, nessa ampola de vácuo, ocorre a interrupção a vácuo, e aí depois disso ocorre o processo normal de abertura que a gente já conhece com a chave de aterramento, a chave é aterrada e todos aqueles intertravamentos de segurança que a gente já conhece. Aqui tem a abertura total, então a corrente foi interrompida no próximo zero, e aí a gente consegue finalizar o processo, aterrar e seguir, e para fazer o fechamento, então basicamente vai fazer o processo contrário. Bom, agora convido a Letícia para continuar aí a apresentação. Bom, a gente falou bastante de sustentabilidade, a gente não pode deixar de citar o certificado Green Premium, onde você tem todos os relatórios do impacto ambiental do produto, com os relatórios onde você mostra o uso de substâncias nocivas restritos de acordo com as normas, e também a instrução para descarte adequado do produto, que nesse caso você não tem a preocupação com o gás, E todas essas informações elas estão listadas no site, caso tenha curiosidade, no site do selo Green Premium da Schneider. Bom, com relação às funções elétricas, a gente viu aí que mudamos o nosso mecanismo, a nossa seccionadora, mas a gente continua com as funções disponíveis, inclusive com os mesmos nomes, os mesmos padrões, desde uma entrada de cabo, uma seccionadora, a proteção com disjuntor, e inclusive a primeira seccionadora fusível, a área e vácuo, compacta, tá? Olhando aqui na tela, a gente pode identificar as três zonas, vamos dizer assim, do painel, onde você tem em azul claro o isolamento AA, já conhecido. Aí você tem também o azul marinho, o ar puro encapsulado na seccionadora. E então o vácuo, como meio de interrupção, seja na seccionadora ou seja no disjuntor, Então agora a gente usa as mesmas dimensões, as mesmas funções elétricas em um painel compacto, a ar e vácuo.
Além da inovação na seccionadora, a gente tem aqui também um novo mecanismo de operação. Esse mecanismo que a gente chama de CompoDrive, agora ele é feito de um material mais resistente, que a gente usa materiais compósitos. Para vocês terem uma ideia da resistência desse material, ele também é utilizado na indústria aeronáutica e aeroespacial, né? E aí ele pode chegar a até 10.000 operações mecânicas, ao invés das usuais 1.000 operações, ou seja, ele tem uma melhor performance aqui. Além disso, o mecanismo ele também tem uma novidade em relação à motorização, que agora ele é plug and play, e você reduz o seu tempo para fazer uma manutenção ou um upgrade no cubículo, tá? Então, aqui, para exemplificar, em casos que eu quero fazer uma troca de motor, ao invés de demorar 1h30 para fazer esse serviço, eu passo a demorar 5 minutos. Já quando eu quero sair de uma versão manual para uma versão motorizada, eu levo 40 minutos para fazer a troca, ao invés de demorar 3 horas. Isso é possível porque o mecanismo ele já vem montado e pré-conectado, ou seja, ele está pronto para ser instalado. Também pensando na transição para uma nova tecnologia, o SM7 ele mantém as mesmas dimensões e a mesma forma de operação do SM6. A solução ela é pensada, inclusive, para ser instalada ao lado de uma coluna do SM6, sem necessidade de uso de ferramentas especiais ou até de uma coluna de transição. E ele mantém o mesmo tamanho, o mesmo footprint e os pontos de conexão. A gente pode até ver no vídeo aqui, onde você conecta uma seccionadora SF6 ao lado de uma seccionadora A. E ele tem uma total intercambiabilidade com o SM6. Além disso, é mantido a forma de operar. Então, no dia a dia, para a pessoa que está na frente do painel, ela vai operar o painel da mesma forma, com a seccionadora de 3 posições, aberto, fechado, aterrado, que nem a gente viu no vídeo anteriormente, e os intertravamentos de tampas já conhecidos do SM6. Aqui um vídeo mostrando como o painel pode ser instalado ao lado do SM6, um pouco uma seccionadora fusível, como que é a visão lateral. E aí, para falar de conectividade, o Otávio vai entrar um pouco nesse detalhe também. Bom, além de tudo isso que a gente já comentou, né, da utilização do CompoDrive, que a Letícia acabou de comentar, dos mecanismos e tudo mais, a gente vai continuar tendo, né, toda aquela tecnologia de IoT para pais da manutenção que a gente já tinha no SM6, né? Então, a gente vai continuar tendo, na solução do SM7, o monitoramento térmico nas conexões, então, para eu detectar os famosos pontos quentes, e eu ter essa informação 24 horas por dia, 7 dias por semana. É possível também, através, fazer o monitoramento ambiental, então, eu vou conseguir fazer, através de sensores instalados no painel, eu consigo saber se está tendo elevados índices de condensação ou não, confrontar com a norma e saber o nível de poluição e severidade que meus equipamentos estão submetidos, né? Então, eu vou conseguir prever isso. Além de também, através do relé de proteção, conseguir fazer o monitoramento do envelhecimento elétrico e mecânico do meu disjuntor e a performance, carregamento de mola, performance de abertura de mecanismo, tá bom? Então, tudo isso, né, vai estar centralizado no IHM ou no SCADA, ou até na nuvem, vai permitir, com esse tipo de informações, fazer uma manutenção baseada nas condições as condições do equipamento, que o equipamento está submesso. Então, assim, ainda vou conseguir, ainda estágio inicial, detectar alguns problemas e poder ter uma otimização na programação da manutenção e na redução dos custos, né? Associada a isso, é possível também fazer uma manutenção preditiva, então,
o sistema já tem uma inteligência própria, já embarcada para pegar essas informações brutas, né? Esses dados brutos, transformar em informações e posso levar essa informação para um sistema escada ou para a nuvem, né? E essa nuvem a gente tem os sistemas, então já vai estar todo integrado com a plataforma de IoT da Schneider. É possível você ter relatórios e consultorias para fazer manutenções no seu painel elétrico, tá bom? Associado a isso, já no próximo slide, é possível também, né, a gente embarcar proteção de arco elétrico no painel, seja por um sensor pontual, seja por um sensor em fibra, e essas informações também podem ser disponibilizadas para as camadas de comunicação, tá bom? E também você consegue fazer o que a gente chama de controle nas proximidades, até uma distância de 10 metros, né? Através de aplicativos, né? Logicamente, todos os intertravamentos de segurança para fazer essa manobra, senhas, você vai ter no sistema, então toda essa segurança você vai ter, é possível, né? Através do seu smartphone, além de você ter todo o monitoramento centralizado no seu smartphone, de como é que está a temperatura na conexão, como é que está a questão, a severidade ambiental dentro do seu painel, o envelhecimento, é possível você fazer o acionamento, né, a essa distância, então garantindo a segurança do operador, o acionamento do seu disjuntor, tanto abertura ou fechamento. Lógico que todo esse intertravamento de segurança vai estar também feito no relé de proteção. Bom, agora convido a Letícia para dar prosseguimento aí na apresentação. Bom, chegando aqui ao final da nossa apresentação, gostaria de citar os principais pontos que a gente tem no SMR7. A nossa pegada de sustentabilidade, onde a gente não usa SF6 ou qualquer outro gás alternativo, somente o ar, que é disponível na atmosfera. E aí a gente começa a ter uma alternativa para aqueles que possuem ambições e metas de sustentabilidade, buscando aí uma redução na sua pegada de carbono. Temos o ponto da eficiência também, com a solução digital de conectividade, que traz o benefício da manutenção preventiva e a maior eficiência do mecanismo, que chega até 10.000 operações mecânicas, tudo isso mantendo as mesmas dimensões, o mesmo footprint e a forma de operar do SM6. E a segurança, que nem o Otávio acabou de comentar com a gente, o painel testado a arco, a possibilidade de incorporar a proteção de arco e também a conectividade, onde você pode fazer operações até mesmo fora da sala elétrica. Como curiosidade, a gente traz aqui algumas das premiações que o SMR7 já recebeu ao redor do mundo, inclusive na Hannover Messe, na parte de eficiência energética. A gente tem também prêmios já locais, como na Enel, onde a gente ganhou uma premiação de parceiro sustentável na categoria de inovação. Tá? Finalizando, gostaria de agradecer a todos a presença no nosso Innovation Talk e agora a gente abre para as perguntas. Bom, gente, já que não temos perguntas, agradeço novamente a presença de vocês, tá? E estamos sempre à disposição para mais dúvidas, qualquer questionamento, curiosidade que tenham sobre o painel.